E hoje, tá? A parada é o seguinte, tá? O lance é o seguinte, tá? Praga International Chess Festival, tá? A gente vai ver a segunda rodada, obviamente. Mas, assim, torneiaço, tá? Super torneio. E aí hoje, né, na segunda rodada teve só uma vitória, que foi do Aravit para cima do Keimer. O Keimer perdeu duas nesse torneio, né, para uma grande promessa. Eu sempre vejo ele bem abaixo, porque eu sempre vejo o Abdul, o Prague, o Cash, o Erigaiz. O Erigaiz, meu, perdeu 25 pontos de rating e continua na frente dele. Sempre ainda muito à frente, né? E ele jogou D4. O Aravit jogou D5 em todas as posições, tá? Que ele pôde jogar. Ele não é um GM que, tipo assim, vou jogar cavalo F6 aqui, aí você pode imaginar qualquer coisa, né? E6, C5, B6, G6, etc. Jogou C4, D por C4. Bem, o Gambito da Dama pegou e capturou. O Gambito da Dama aceito, é isso. E agora, né? Eu em vários momentos eu já vi alguns vídeos ou já li alguns livros que a galera sempre fala, tipo assim, ok, e agora? Depois a gente tá sempre tão. Nós estamos tão acostumados com Gambito da Dama recusado que a gente não sabe o que fazer quando alguém aceita o Gambito, né? Mas, né, tem N coisas pra gente estudar. Por isso que quando a gente estuda Gambito da Dama, a gente tem que estudar também o Gambito da Dama aceito. Né? Jogou A6. Pra que serve o A6, tá? Se ele jogar Dama 4, ele joga B5. Simples assim. B5, bispo B7, cavalo BD7, e depois desenvolve a ala do rei, faz o roque e a ala da dama desenvolve super rápido, tá? Desse tipo de linha. Jogou E3, B5, mantendo o peão. Isso aqui, tudo isso aqui é muito teórico, tá? A4, bispo B7, tomou, aí troca as torres de bispo A8, tudo isso é muito teórico. Mas o ideal também é tentar contestar isso aqui, tá? Contestar esse centro aqui, a forma como faz como executa essa ideia, tá? Não é nem o centro, a forma como você tenta contestar o peão a mais, tá? Porque tomou dama B3 e aí eu tô trazendo mais uma peça pro meio do tabuleiro. Jogou cavalo F6, B pro C4 e aí ele jogou B4, o Aravid, tá? Que é o que? Eu não vou ficar tomando esses peões e trazendo suas peças pro centro e conseguir impedir que seu cavalo atinja uma casa que fosse natural. Claro que tem cavalo BD2, cavalo B3 e cavalo C5. Ou fica aqui parado segurando o peão. Jogou C5, cavalo C6, dama B3, né, ameaçando D5. Estou ameaçando, na verdade, bispo C4, D5 e recupera o peão. Tá? Captura o peão. Jogou E5 direto. Essas posições costumam ser muito confusas, tá? Até porque eu posso avançar aqui com D5 e aí começa uma confusão, tá? Depois de tomar, tem dama por D5, mas eu tenho bispo C4. Tá? E aí tem que analisar aqui muita coisa aqui por cima disso, tá? Jogou esse, e aí dama D7. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Dama por C5, dama D7 e rei E7. Tem que ver quem tá melhor aqui, tá? Tem que ver se o preto tá melhor. Aí tem rei D8, rei C8 e eu escondo o rei na ala da dama ao invés de esconder na ala do rei. Tem muito dessas peculiaridades aqui que às vezes a gente acha tipo assim, eu tô melhor, mas será que tu tá melhor mesmo? Deixa eu jogar rei pra lá, mas aí eu vou tirar o rei, posso fazer o rock aqui e tô trazendo as minhas peças. A longo prazo você está melhor, sabe? Jogo dama D7, direto. E bispo B2, né? Ameaçou tomar. E agora, né? Jogou E por D4, bispo D4, ele podia ter tomado de peão, tá? De peão ou de cavalo, para não
não dá a opção do cavalo capturar o bispo preto e quebrar o par de bispos. Jogou cavalo D4, dama C2, talvez o melhor lance fosse roque aqui, tá? Esconde o rei logo e sai de todas essas confusões. Dama G4 e aí bispo E2. E aqui por que não pode capturar em G2, né? Essa é a primeira dúvida que acontece com a gente quando a gente está jogando xadrez. Primeiro, eu tenho um torre G1, dama H3, dama E4. Capturei com cheque o cavalo, está com a peça a menos. E segundo, que talvez mesmo se você pudesse, mesmo se eu tivesse um dama E4, tá? Teu rei está no centro, tá? Vamos supor que o cavalo está em outra posição, sei lá, o cavalo está aqui, ou está em H6, ou vai para outro lugar. Meu, em algum momento minha dama vai chegar em E4, e agora? O que eu faço? Tá? Coloco o bispo na frente, mas aí eu tenho um potencial de ataque muito forte, né? E o ideal talvez não fosse esse. Jogo o cavalo por D4, cavalo por D4, dando descoberta aqui na captura da dama, dama por G2 agora, enfim, ele tem ali uma... Jogou bispo F3, né? Defende a torre, não tinha defesa do peão de H, então se ele tivesse de tirar o peão de H, tirar a torre daqui, o peão de H ia cair, e aí eu tenho um peão a mais, né? Mesmo que você tenha um C6 e tal, é legal, mas isso não parece ser tão promissor, tá? B3, bispo G2, trocou as damas, né? Eles estão trocando as damas aqui, cavalo D2. Ameaçando trocar os cavalos. Cavalo captura E5, bispo captura B7, cavalo captura B7, né? Deixou o cavalo numa posição ruim. Só que agora eu tenho, por exemplo, rei E2. E, por exemplo, eu fiquei pensando, tá? Cara, por que não captura esse peão logo? Por que não jogou o cavalo por C2 logo? Porque depois isso acaba dando sempre acaba dando problema. Jogou torre H, C1. Né? É claro que eles estão jogando uma partida pensada. O Keimer de 1h30, ele tem no lance 21, 8 minutos e 15 segundos. Gastou muito tempo em cada tomada de decisão. Isso é muito complicado, tá? Quando você gasta tempo numa tomada de decisão, provavelmente o seu adversário vai pensar nisso melhor. Gasta muito tempo, eu falo, né? De tipo, não tô falando de tipo assim, gastei 20 minutos numa tomada de decisão, no adversário de 1 minuto só, e aí, né? Rei toma, e ele fez um rock grande, né? Trouxe aqui, travou o cavalo, ameaçou jogar C5 direto, jogou torre por C2, né? Agora não pode jogar C5 porque tá cravado aqui, tira o rei, e aí vai ter que ficar defendendo esse peão e tal. Jogou torre G1, ameaçando o peão, G6, torre C6. G6, torre C6 aqui ameaçou o peão de H. De H não, de A, desculpa. Torre D6. Jogou direto, defendendo o peão e ameaçando, né, aqui, tentando uma troca de torres. Torre GC1. E agora talvez se você não toma, eu tomo o peão. Claro que você poderia voltar aqui, mas aí eu tomo o peão de A, que está lá. Aí defendeu o peão. Tomou de cavalo. E aí jogou F3 o Keimer. E eu acho que talvez fosse mais interessante ele tomar mesmo. Tá? Não sei. Tomar e aí... Porque esse cavalo E4 que ele vai jogar cheque não é grandes coisas. Em muitos momentos, cheque no xadrez é só cheque. Não tem nada de tipo, nossa, deu cheque, acabou o jogo. Não. Cheque. Ok, eu tiro o rei e acabou. Né? Do mesmo jeito que ele jogou aqui, qual que é? Nossa. F3, né? F3 para evitar um possível cheque futuro. Acho que talvez nem precisava disso, tá? Ok, joguei cavalo E4. Cavalo E4, cheque, eu tiro o rei. Mas eu vou ficar passando uns cheques. Mano, esse cavalo e essa torre aqui... se a torre não entrou em jogo, tá? Eu não tenho um potencial de mate. Eu tenho só um monte de cheque. E é só isso. Claro que eu tenho 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3, 4, 5, né? Peões das pretas.
Então eu só não posso ficar tomando cheque com duplo. Cheque com duplo cai um peão. Cheque com duplo cai outro peão. Né? Então eu tenho que pensar nessas possibilidades também. Depois de F3, o Aravid jogou Rei B7. Torre C5 jogou o Gamer. E Torre E5. Tá? Ameaçando torre toma e cheque. E aí troca. Essa troca no final, tá? Costuma dar. Quanto mais peças você troca, mais o meu peão a mais vai se prevalecer. Jogou torre C2. O Gamer, né? Ele pensou nisso bem. Tá? Talvez o lance fosse o outro. Né? Não fosse torre C2. Manter as torres, tá? Mas aí ele pensou o quê? Ele pensou exatamente o plano que eu acabei de falar. Quanto mais peças você toma ou troca, mais as peças mais vão se prevalecer. Torre C2. C5, direto. Cavalo E2. Torre H5, né? Tem o peão de H caindo, mais um peão caindo, tá? E aí vai ficar com um peão a mais. Jogou Rei E1 e Rei B6, defendeu o peão de C. E aqui, né, qual que é o plano das brancas? Ou melhor, qual que é o plano das pretas? O plano das pretas aqui é só vencer, tá? Eu vou recolher o peão de H de qualquer forma, não tem uma defesa clara. Vou tirar o cavalo, mas aí depois eu vou... Né, ele jogou isso, mas ele poderia ter jogado torre H3. E aí o peão de F também estaria com problemas. Então seria um problema a mais. Mas ele jogou isso aqui que defende o peão, passa o peão. Né? Posso ter o plano de jogar Rei A5. Xadrez é muito lances futuros, tá? Em vários momentos, quando a gente está falando de xadrez, a gente está falando de lances futuros, coisas que acontecem no futuro. A gente nunca está falando sempre, tipo assim, ah, só essa posição, tá? Ele jogou cavalo F4, o Gamer. Mas aí, olha o tanto de coisa que aconteceu, né? Jogou esse, ameaçando o peão. Esse lance, tá? Por que, a engine tá dando aqui como lance errado? Porque eu tenho um rei A5 e eu tô capturando o peão de A. Né? Em algum momento eu vou jogar C4, rei A5, e eu tô capturando o peão de A. E aí você tem que tomar conta do que? A captura do peão, tem que defender a captura do peão, o avanço do peão de C, e as peças vão acabar se sobrecarregando. Jogou E4 o Gamer, jogou C4 e agora está ameaçando o rei A5. Vou capturar mais um peão. Ah, mas tem cheque. Né? Mas a longo prazo eu estou ganhando. Né? O problema do xadrez em vários momentos nem sempre é tudo a dinâmica, mas sim o longo prazo. Rei D2. Né? Tentou aqui, vou impedir o avanço do peão de rei e vou atrás do peão de A. Jogo F5. Né? Esse lance concretiza a ideia das peças em trânsito. Rei E3. F por E3, rei D4, torre E8, rei D5, né? Vou aproximar do peão aqui. O Gamer deve ter pensado e falou, não, tô indo, eu vou que vou. Solta o rei e vambora. Mas cavalo F5. Esse cavalo numa casa boa, ele é muito bom, tá? Jogou torre B2, rei A5, tô de olho no peão. E tem muita peça sendo atacada ao mesmo tempo, né? Para as brancas resolver esse problema, acaba dando muito problema, né? E assim que eu tô atacando o peão. Se você ficar mexendo de cheque, uma hora o peão de A vai começar a prevalecer. E você ainda não tomou o peão de C, né? Ah, mas eu posso tomar ele agora. Eu tenho o cheque, eu tenho tenho o E3 aqui passando o peão. Eu tenho a tomada do peão se eu quiser, né? Eu tenho um peão a mais, então tipo assim, ah, mas aí eu vou vir aqui com a torre, eu vou jogar a torre E3 defendendo meu peão, vou organizar para avançar esse peão. Eu tenho um cavalo numa casa boa. Então são muitas questões, né? Jogou F por E4 e aí o Aravid jogou C3. Será que é Aravid? Aravid. Vou chamar de Aravid, depois qualquer coisa vocês dão um salve nos comentários.
Jogou C3, torre B1. Esse aqui é muito ruim, tá? Porque ele não jogou torre C2 aqui, cravando aqui e capturando o peão na hora. Cavalo E3, tá? Cavalo E3 eu preciso reivindicar aqui. Eu tô ganhando uma torre. Reivindicar o meu lance, eu acho que a coisa não acontece muito bem. Jogou torre D8. Jogou rei A5. Cavalo E3. Enfim, vou jogar cavalo E3 e vou promover o peão. O plano agora é só esse. Se você tira a torre de qualquer jeito, eu vou... Em algum momento eu vou tomar aqui. Por que ele não tomou aqui antes, tá? Esse peão ele já tá perdido. E ficar aqui, se eu tomar o peão agora, né? Você vai ficar dando cheque, 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 até empatar. Primeiro, as brancas já estão perdidas. Tá? Não, as brancas não ganham isso aqui. A não ser que tenha um milagre aqui de tempo e tal. E aí uma coisa assim aconteça, mas assim, objetivamente, as brancas estão perdidas. Então não vai acontecer. Esse cheque, cheque pra lá, cheque pra cá, isso aquilo. Ponto 2, tá? Quanto mais, tá? Problemas você criar para o seu adversário, melhor. Ele jogou cavalo E3, C2 aqui é muito chato. Tá? Jogou um cavalo D5, né? Sacrificou o cavalo. E aí ele jogou o cavalo D5, E por D5, né? E tomou o peão, e aí agora o peão de C, ó. Assim que eu jogar C2, acabou. Jogou torre A1, jogou rei B3 e abandonou o Gamer. Por que ele abandonou, tá? Cheque, rei lá. E ele não tem mais uma configuração que impeça o peão de avançar. Se ele jogar rei para lá, eu vou jogar rei D2 e eu vou avançar o peão. O plano é esse. Ah, mas aí se ele não fizer nada, eu vou avançar o peão e vou tomar o peão de D5. Só que eu tenho o peão de A e ele não dá tempo dele lá tomar o peão de A e voltar. Né? Ou melhor, vou tomar o peão de A. C2. Torre C6. C1 dama. Dama por. Rei por. E aí quando você for avançando, eu vou indo atrás do peão de H. Tá? Você vai avançar e tal. E esses dois peões aqui, eles começam a fazer a diferença. Que é o que? D6. Eu posso jogar G5. Se você for lá atrás dos peões, eu vou tomar esse peão, vou descer aqui e vou tomar outro peão. Que vou te dar mate de torre e peão. E agora? Se eu subir com o rei, né? Vamos lá. G4. Esse. Eu nem preciso tomar ele agora. Eu só posso tomar quando ele chegar aqui. Eu só posso tomar não, eu posso tomar ele antes. Mas o ideal é que eu tome o peão quando ele chega aqui, ó. Porque eu posso jogar esse. Quando você jogar esse, eu posso jogar H5. Quando você promover, eu jogo torre por D8, rei por D8. E se o rei está longe de defender o peão de H. Então eu posso jogar H4, na boa, na manha. Rei E7. Rei G3. HG. Posso passar, se eu for uma pessoa maldosa, posso jogar H3. Né? Mas eu tomo aqui e acabou. Ó. H2. G2 e G1. E eu estou fazendo dama e eu vou te dar mate de dama e rei. Né? Partida muito interessante do Aravind, né? Eu vi muita gente falando que, nossa, mas ele é um novo prodígio da Índia e tal, e não sei. Por hora ele precisa jogar muito mais do que o Cash, o Irigaiz e o Prague, porque esses caras estão aí numa labuta faz muito tempo, né? Então na caminhada faz muito tempo. E por hora eu imagino que seja desse jeito. Mas assim, ele tá chegando, ele tá jogando super bem, ele tá sendo convincente. A Índia promete para as próximas 2 ou 3 Olimpíadas, né? Não sei como vai ser, mas cara, uma Olimpíada que deixou o Sarin de fora. Jogou bem. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Curte, deixa o like, compartilha, comenta. E tamo junto. Valeu, até a próxima.